Hoje à noite o título desta pregação é Aprendiz Lento, porque eu me considero realmente alguém que não aprende super rapidinho. Pode falar com meus professores de português, por exemplo, quando chegamos aqui em 1988 dos Estados Unidos. Mas eu estou aqui para mencionar certas coisas que eu aprendi ao longo dos meus anos na graça do Senhor, a partir da conversão quando tinha 5 anos. Mas eu vou relatar só 3 regras que eu vejo operando, o Senhor vai operando em nossas vidas como seus seguidores. 3 regras de Deus. E essas regras não são as únicas regras que funcionam na grande mente do Senhor, mas são coisas que eu posso observar nas minhas experiências. Então eu quero tratar dessas 3 regras. A primeira regra tem a ver com a palavra coincidência. Eu digo o seguinte: não existe coincidência na obra do Senhor na vida do cristão. Pensar só em coincidências rouba o Senhor do louvor merecido por suas obras, por seu planejamento super detalhado. Às vezes observamos coisas que parecem coincidências, mas quero destacar pelo menos 2 ocasiões no Antigo Testamento onde o autor usou linguagem de coincidência, mas eu vejo estes usos como irônicos. Eu acho que o próprio narrador estava admitindo que o Senhor planejou tudo. A primeira situação que eu quero reportar seria na vida de Ruth. Realmente, o 7º livro, aliás, 8º livro do Antigo Testamento, Ruth, uma moabita, ela entra em contato com o povo de Deus através da família de Elimeleque. Elimeleque se muda para Moabe para escapar uma fome. E quando ele se muda, os 2 filhos dele acabam se casando com moabitas. Ruth se casou com um dos filhos dele, e quando o filho morreu, e o pai morreu, e o outro filho morreu, a sogra Noemi resolveu voltar para Israel, porque ela ouviu que na terra natal dela, Belém Efrata, havia pão. Então ela saiu de Moabe. Ruth quis sair junto com ela, porque ela quis não só aderir a ela, mas ao Deus dela. Então ela chegou na terra de Belém, e chegando lá, claro que elas não tinham dinheiro, então ela ofereceu seus serviços para prover comida para sua mãe. E ela disse o seguinte, capítulo 2 de Ruth, versículos 2 a 4, diz o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me o favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, aqui temos uma palavra muito esquisita. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaze, o qual era da família de Elimeleque. Grande coincidência. Eis, essa palavra tem muito peso aqui, eis que Boaze veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Então podemos notar os seguintes fatos deste texto. Eu não vou entrar mais no estudo desse texto, mas quero só observar algumas coisas. Ruth entrou no campo de Boaze sem placas, ok? Não houve realmente uma placa, aqui é a terra
O dono é Boaz. Ela também, porque mais tarde Noemi vai nos informar, capítulo 2, que este Boaz era um resgatador. Quer dizer, um parente chegado que poderia ajudar as mulheres sem qualquer homem na família, tá? A adquirir novamente os terrenos, etc. Também, o narrador mostra muita empolgação, né? Porque ele diz: eis, esta palavra no hebraico, para mim, significa mais ou menos uau. E aparece 2 ou 3 vezes nesse capítulo. Uau, olha o que o Senhor está fazendo aqui. Porque ela acabou de chegar sem recursos, ela está à mercê desse segador, e chegou Boaz, uma pessoa muito importante neste sistema de resgate. E, por fim, Boaz mostra sua fé no Senhor, né? O que ele diz aqui: o Senhor seja convosco, né? Adonai, o Senhor de Israel. E, aparentemente, ele empregava pessoas que também acreditaram em Deus, porque eles responderam: o Senhor te abençoe. Então, não acho que o narrador queira que entendamos que tudo aconteceu por acaso neste evento. Acho que ele está mostrando que o Senhor está orquestrando, né? Sabe aquelas fantoches, né, que você controla com fios? Acho que o narrador está tentando comunicar isso. Segundo exemplo disso, Acabe. Rei Acabe, que não era um homem obediente ao Senhor de Israel. Em 1 Reis, capítulo 22, ele é rei do Reino do Norte. Ele tem uma esposa totalmente pagã, Jezabel. Mas ele quis guerrear contra os sírios da região de Damasco, para recuperar a cidade de Ramote Gileade, que era de Israel, na Transjordânia. Mas ele quis a ajuda do Reino do Sul. Então ele convidou o rei Josafá para fazer uma aliança com ele. Agora, Josafá, ao ouvir dos planos de guerrear contra os sírios, que era realmente uma força significante, ele insistiu: você deve consultar com um profeta do Senhor. Então, o que Acabe faz? Ele chama todos os profetas de Baal, e unanimamente eles afirmam: você deve entrar na batalha, porque você vai ganhar. E até que enfim, né, Josafá insiste, e então Acabe chama um profeta do Senhor, Micaías. Ele chega e profetiza: rei, você não vai só perder esta batalha, você vai perder sua vida. Ele não quis ouvir, né? Então, ignorando esta profecia, ele entrou na batalha secretamente para não se tornar alvo dos sírios. Muito inteligente, né? Mas vamos ler então em 1 Reis, capítulo 22, dos versículos 29 a 34. O narrador diz o seguinte: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para atacar, porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro:
vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. No pôr do sol, Acabe morreu no seu carro de guerra, justamente como Micaías, profeta do Senhor, tinha profetizado. Então, parece que um soldado alheio simplesmente soltou uma flecha, sem muita vontade, que saiu na direção de Acabe e, coincidentalmente, a flecha entrou na emenda dos painéis da sua armadura. Mais uma vez, não acho que o narrador quer que entendamos que a morte de Acabe aconteceu por acaso. Coincidência? Acho que não. O Senhor ordenou aquele evento. Agora, deixe-me colocar um exemplo pessoal, realmente dois, de coincidências que não eram coincidências na minha vida. A primeira é meio engraçada, mas a segunda ilustração é bem mais séria. Quando estava uma vez correndo para o centro, nosso seminário ficava no cruzamento de Avenida São João e Avenida Ipiranga, no centro. E para chegar até lá, de Interlagos, tive que subir na Avenida 23 de Maio. E lá em frente do prédio IBM, né, outro lado da avenida, de repente eu vi um banner enorme, era época de eleições. E este banner, obviamente caseiro, né, disse: José Arthur, o Brasil precisa de você. Quase desmaiei, porque é meu nome, José Arthur. O Brasil precisa de você. Olha, se eu tivesse câmera, naqueles dias, né, 20 anos atrás, fiquei muito encorajado naquele dia. Agora, pode ser uma coincidência para muitos, mas para mim era realmente a mão do Senhor me encorajando um pouco mais. Mas agora a segunda ilustração é realmente dos meus dias como engenheiro. Antes de sair para estudar para o ministério, trabalhei como engenheiro civil na indústria de gás natural e petróleo. Então, sendo engenheiro civil, tive alguns colegas na minha firma e um deles era um mormon. E já tinha falado com ele de Cristo, mas ele não quis ouvir. Agora, estava trabalhando num projeto bem num lugar primitivo de Michigan. Michigan é aquele estado no norte dos Estados Unidos, cercado de lagos grandes, parece uma mão, né? Só que no norte deste estado tem muita neve, muito frio. Estava construindo uma usina em janeiro, que é o meio do inverno de lá. Era um sábado, porque a gente não trabalhava todos os sábados, então eu estava no meu cabine, também primitivo, e a igreja daquela pequena vila, perto do projeto, não tinha nada naquele sábado. Estava muito só. Um dia triste para mim. E li a palavra de Deus e logo comecei a orar e pedir que o Senhor mandasse alguma coisa para me fazer para Ele. Senhor, deixe-me servir ao Senhor de alguma maneira hoje, não sei como. Depois de dizer amém, de repente tocou o telefone. E dentro de 10 minutos, era este amigo mormon. Ele estava lá no norte, porque nossos escritórios estavam no sul do estado. Mas ele estava lá no norte para fazer alguma coisa com o projeto e ficando no hotel, algum lugar. E ele disse: olha, vamos almoçar lá naquela cidade perto e vamos ter uma conversa. Então, eu fui com ele. Fiquei sabendo que ele tinha sido divorciado nos últimos 15 dias. Sendo mormon, pelo menos nos Estados Unidos, a igreja vai excluindo o divorciado. Ele estava sem igreja, sem vínculo.
e aberto. E o Senhor usou aquela ocasião para nós termos uma conversa profunda da graça de Deus. Ele estava confiando em todo tipo de boa obra. Ele ficou saindo da nossa conversa sabendo que é o Senhor que fez toda boa obra necessária para a nossa salvação. Ele não foi salvo naquele dia, levou mais 2 meses. Mas ele admite até os dias de hoje que nossa conversa foi fundamental. E é por quê? Por causa de uma coincidência? Acho que não. A segunda regra que eu quero destacar na experiência da vida cristã é que a soberania divina é evidente em nossas vidas. Possivelmente você não percebe sempre como o Senhor está usando sua soberania. Mas eu vou começar com 2 ocasiões na Bíblia. Mais uma vez, a gente está pensando no Antigo Testamento. Mas em Êxodo 14, pense bem. Moisés está na beira de levar Israel para fora do Egito, para a nova terra, para a terra prometida. Todo mundo observou aquela Páscoa, capítulo 12, matando aquela ovelha, comendo, se preparando para viajar logo, com pão sem fermento, tudo. E neste ponto, o Senhor vai fazer uma coisa que parece que Ele está dificultando a saída de Israel do Egito. Eu digo isso porque em nossas vidas, às vezes nós vamos perceber que certas coisas acontecem que parecem fazer uma situação péssima, pior ainda, Mas é a soberania dele que devemos confiar, devemos apegar àquela doutrina da soberania dele e confiar nisso. Então, Israel ficou realmente preso. Saindo do Egito, eles ficaram no deserto. E olha o que o Senhor fala com Moisés no capítulo 14, no versículo 1 a 4. Eles estão agora escapando. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Ele não disse como ele vai fazer isso, simplesmente que o resultado vai ser este. Agora vamos pular para o versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, porque eles são presos agora, E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Egito cheio de pirâmides, cheio de túmulos, sepulcros. Ironia, sarcasmo, realmente, na parte dessas pessoas. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Na soberania de Deus, Ele dirigiu este povo enorme para um lugar super vulnerável. Faraó sabia disso e quis aproveitar a vulnerabilidade deles
E então ele foi atraído, ele foi conduzido a seguir Israel. E no final, o Senhor foi louvado por sua salvação do povo quando abriu o mar para Israel passar e fechou o mar para eliminar o exército do Egito. Irmãos, pesquisando a história do Egito, você vai perceber que no início do 14º século, 1400 a 1350, o Egito não teve nenhuma campanha militar. Ninguém sabe por quê, mas eu sei. Eles não tinham exército. Foi eliminado pelo Senhor. Tem outro exemplo. Deixa-me ver o tempo aqui. Acho que dá tempo. Gideão. Vamos para Juízes, capítulo 6, 7 e 8. Nos dias dos juízes da tribo de Manassés, já sabia a dificuldade de Gideão em viver à mercê dos midianitas. Este povo era do deserto, um povo beduína, um povo numeroso e um povo brutal. Então, o que eles fariam? Eles deixariam que os israelitas plantassem, ceifassem, e ao debulhar seus grãos, os midianitas chegariam e levariam tudo, simplesmente despojando o povo no momento mais crítico. Por isso, Gideão, no capítulo 6, está debulhando seus grãos num lagar. Lagar é realmente uma construção onde você tem um tipo de cesta de pedra que você pode encher de cachos de uva, e alguém vai pisando, né, e exprimindo o suco sai por um canalzinho que desce e acaba realmente num tipo de bandeja de pedra no chão. Agora, eles sempre colocam o lagar num lugar baixo, né, porque tem que realmente tem que drenar para um lugar baixo para ser colecionado. A eira para debulhar grãos sempre fica num lugar alto, porque eles querem aproveitar os ventos, né? Você lembra Salmo 1, o ímpio é como a palha que o vento dissipa, né? Você já teve palha, né? Vai voando. Então você fica numa eira, tipicamente debulhando grãos. Gideão ficou num lagar. Por quê? Pelo medo. Ele não quis render todo o seu produto para os midianitas. E ficando num lugar muito visível, é exatamente o que aconteceria. Então, por isso, temos certa ironia na parte do anjo que chega a conversar com este Gideão, no versículo 12. Um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ok, esta palavra valente, acho que é, como se diz, proléptica. É uma palavra que indica o que ele vai se tornar, não o que ele é. Porque ele está com muito medo dos midianitas. Mas ele se torna muito corajoso. Agora, ele tem que chamar um exército, porque o anjo está prometendo uma vitória. E para chamar um exército, não sei se você já percebeu no Antigo Testamento, há poucas pessoas que tinham capacidade de fazer isso, chamar um exército. Saul era um deles. Acho que o Espírito capacitou a pessoa para chamar um exército e as pessoas, né, responderam. Então, ele vai chamando, ele consegue 40 mil soldados, isso é bom, né? Os midianitas tinham mais de 100 mil, provavelmente, mas 40 mil já é o início. Só que o Senhor levou este grupo para um córrego para testá-los. Então, em capítulo 7, olha versículo 5, Juízes 7, 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua,
como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Era de mandar embora os 39.700 para casa. Agora, olha o versículo 19, porque Gideão vai montar este exército de 300 homens, ele vai dividir em 3 grupos e vai seguir seu plano. Versículo 19, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial dos midianitas, ao princípio da vigília média, no meio da noite, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Beticita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então temos caos, pandemônio, né? Todo mundo matando o outro, e só 300 pessoas na beira, com barulho, com luz, com trombetas. Então isto acabou com este grupo enorme de midianitas. A soberania de Deus foi demonstrada através desses 300 homens. Segunda, realmente foi a segunda ilustração. Agora a terceira, que é da minha vida. Em 1988, chegamos aqui em agosto, e até abril do ano depois, 1989, sabíamos que a Ameida estava grávida, com o nosso segundo filho. Só que a gravidez deu muitos problemas. Deu sangramento, ela recebeu 4 transfusões durante a gravidez breve. Ela ficou acamada por 3 meses, tomamos 10 ultrassonografias e pareceu que cada um foi pior do que o anterior, mostrando descolamento do placenta. Passamos 3 meses orando. Passamos 3 meses vendo a situação piorar cada vez mais. Ela teve contrações, ela teve reações aos remédios, e menos placenta colada. O alvo era chegar a 35 semanas de gestação. Quando ela descobriu esses problemas, ela estava na fase de 3 meses só. Infelizmente, com 26 semanas, ela começou a perder o líquido amniótico. Era necessário que o nenê nascesse logo. E nosso médico destacou isso. Então, ao longo daquela semana, quando ela começou a perder, o médico estava em contato cada dia, de domingo até quinta. Quinta noite, ele ligou pela última vez e disse: olha, chegou a hora, não podemos esperar mais. Você está colocando não só a vida do neném, mas a vida da esposa em perigo.
Então ele marcou no hospital para a sexta-feira de manhã para ter cesárea. E aquela noite, depois de desligar a chamada, nós oramos e é muito difícil descrever. Depois de 3 meses de angústia, de pressão, de más notícias, tivemos paz. Paz que a gente não pode descrever. Acho que é porque a gente nos jogou na soberania de Deus. Sabíamos, né, que era nas mãos dele, o controle de tudo, mas se tornou muito claro para nós aquela noite que depende dele. Próxima manhã, sexta-feira de manhã, estamos num temporal. Ruas com enchentes. Nosso colega mais experimentado, ele chegou com outro carro para usar 2 carros, para que se esse carro acabar na água, vamos ter outro. Chegamos ao hospital, graças a Deus. E o Peter, nosso filho Peter, nasceu às 10h30. Ele nasceu e o médico disse para nós, o cirurgião disse: olha, vocês são pais de um menino muito pequeno, 1,1 kg. Ele foi levado para o UTI berçário e ouvimos um neném chorando. E achamos que houve outra mulher dando luz, porque, claro que com 27 semanas, ele não estaria chorando. E uma das enfermeiras disse: é seu filho chorando. Eu gosto de dizer que até os dias de hoje ele está chorando, sabe? Mas chorou, mostrou que os pulmões, possivelmente com toda aquela dificuldade que ele passou, com contrações, com os remédios, reações e sangramento, tudo, ele resistiu. Foi colocado numa incubadora por 52 dias. E quando ele chegou a ter 2 quilos, ele teve alta. Realmente viajamos para os States. 6 meses depois, ele chegou ao peso de um recém-nascido, 4 quilos. Hoje ele tem uma esposa, tem 2 filhinhas em Flórida, e realmente a primeira nasceu com peso 4 vezes do peso dele, né? Não seria difícil fazer isso, mas graças a Deus pela soberania dele. E quando confiamos naquela soberania, acho que vamos ter paz. Muitas vezes no texto bíblico podemos ver a mão de Deus atuando em situações complicadas, piorando situações péssimas. Quando, por exemplo, Jesus sabia que Lázaro estava doente, ele esperou mais 2 dias. E chegou lá e Lázaro já tinha estado no túmulo 4 dias. Mas sabe o que o Senhor fez? Em vez de Jesus correr para Jerusalém, para Betânia, para curar Lázaro, porque todo mundo disse, né? Se o Senhor estivesse aqui, ele poderia ter sobrevivido. Ele chegou atrasado para que ele pudesse ressuscitá-lo dos mortos. A soberania de Deus deve ser acreditada constantemente em nossas vidas. Quando Deus deixou Israel preso entre o Mar Vermelho, o exército egípcio, ele abriu o mar, ele foi exaltado grandemente. Pode ler Êxodo 15 para ver a música de Miriam, né? Lembrando, adorando o Senhor, engrandecendo o Senhor por sua salvação. Quando o Senhor salvou Israel das multidões de soldados midianitas com apenas 300 homens, ele provou sua grande soberania.
Será que Ele não atua na sua vida? Aqui, deste mesmo jeito, mostrando sua soberania através de situações difíceis. E será que não devemos começar já a confiar nele? Entrando naquelas situações difíceis, sabendo que Ele vai se glorificar. Ele vai se mostrar soberano. A terceira regra que eu quero mencionar é que existe capacitação do Espírito Santo na vida do cristão. Nada adianta tentar servir ao Senhor na sua própria força. Exemplos da capacitação do Espírito, eu vou só dar um exemplo da Bíblia, na forma de Pedro. Nos textos sobre Pedro, nos evangelhos, podemos ver uma pessoa super impetuosa, né? Uma pessoa que fala muito sem pensar, primeiro. Quando Pedro, por exemplo, tentou negar a necessidade da morte sacrificial de Jesus, Jesus disse para seus discípulos: eu vou para Jerusalém, vou ser processado, vou ser colocado numa cruz, vou morrer, mas vou ressuscitar. Ele disse: isso não vai acontecer com o Senhor. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Atrás de mim, Satanás. Outra ocasião, ele presenciou o Senhor no monte de transfiguração, junto com Moisés, Elias, o Senhor na sua glória. E foi ele que colocou a ideia boba de montar 3 tabernáculos para lembrar deste momento. E o Senhor Pai falou dos seus: este é o meu filho amado, ouça ele. Quer dizer, cala a boca. Também na véspera da crucificação de Cristo, foi Pedro que negou o Senhor, não uma vez só, mas 3 vezes. Mas logo depois desses eventos, o Senhor mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e podemos ver uma mudança enorme na vida de Pedro. Em Atos 4, pode abrir, porque sabemos que Pedro estava testemunhando de Cristo tanto, por exemplo, no templo, curando, usando o poder do Senhor para curar um coxo. E assim ele foi preso. Os líderes religiosos dos judeus não gostaram disso. Então ele foi detido. Então, versículos 8 a 13 dizem o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, esta é a chave, cheio do Espírito Santo, lhes disse para estes líderes, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, pedra fundamental do prédio. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu vejo o poder do Espírito. Esta coisa fez a diferença na vida de Pedro. O Espírito habitando nele, mas também o Espírito fortalecendo ele, capacitando ele para servir ao Senhor. Então eu coloquei um exemplo só, mas irmãos, este mesmo poder está disponível em nossas vidas e devemos aproveitar. Então minha ilustração
desta experiência na minha vida tem a ver com aquela fase muito importante na transição entre engenheiro e ministro do Evangelho. Servi só 5 anos como engenheiro, tive dívidas, de universidade para pagar, mas também eu precisava aprender a servir ao Senhor na igreja. E o Senhor usou esses 5 anos para me treinar a servir como seguidor de Jesus. Então, quando era universitário, há 100 anos, estudei engenharia civil. Meus pais, naquela altura de decidir sobre uma carreira, eles disseram: mas você tem certeza que não quer estudar numa escola cristã, num seminário, para preparar melhor para a sua vida? Eu disse: olha, eu não tenho aqueles dons. O ministro, ele usa palavras, eu uso números. Ele sabe ler, eu sei contar. Então eu eliminei esta possibilidade. Como o Senhor pode me usar? Mas ao longo dos anos na universidade, estava realmente numa igreja dada ao projeto de missões. E cada ano eles tiveram uma conferência excelente, com vários trabalhadores do mundo inteiro, obreiros de outros países, que deram testemunhos. E cada ano, eles tiveram aquele apelo mortal no final. E fiquei, mais ou menos grudado na meu banco. Mas depois de 4 vezes, meu 4º ano da universidade, eu me rendi. Eu respondi. E sabia que, olha, se o Senhor pode usar Moisés, que fez toda aquela objeção em Êxodo capítulo 3 e 4, mas a última objeção que ele fez: Senhor, eu tenho boca pesada. Eu tenho língua pesada. Foi a última objeção dele. Eu não sei falar. E nos dias dele era importante ter eloquência para comunicar com Faraó. Mas o que o Senhor respondeu? Quem fez tua boca? Quem fez tua língua? Ouvi este argumento e percebi que não é que eu tenho pouca fé em mim mesmo. Não é isso. Eu tenho pouca fé no Senhor. Porque eu estou dizendo que Ele nem pode usar uma vida que Ele criou e redimiu para a sua glória. Então, seguindo em frente, estudei. Aprendi a ler, Aprendi a escrever. Aprendi a orar e depender do Senhor. E aqui, somos muitos anos mais tarde, sabendo que realmente o Espírito Santo pode converter não só a alma de ser um pecador perdido para ser um santo, mas ele pode converter uma pessoa inútil para ser grandemente utilizado pelo Senhor. Eu espero que vocês então possam ouvir estas últimas 2 aplicações que eu tenho. Visto o poder do Espírito Santo em nós, quero tirar 2 observações. Em primeiro lugar, não podemos depender das nossas habilidades, talentos ou capacidades para servir ao Senhor. Se tentarmos servir em nosso próprio poder, vamos ter tragédias, vamos ter catástrofes na igreja. As coisas não vão sair bem, não vamos glorificar o Senhor. E a obra espiritual de Deus em corações não vai acontecer. Devemos depender totalmente do Senhor, devemos servir no poder do Senhor. Pessoalmente, quando eu tenho uma oportunidade de servir, especialmente no púlpito, gasto tempo pedindo que o Senhor me use
que o Espírito Santo me purifique, que eu possa realmente representar bem a vontade dEle, que eu possa ser utilizado para explicar a palavra de Deus. Assim, eu não recebo nenhuma glória, graças a Deus, e eu sei que tudo realizado é dEle, é produto do poder dEle. Segunda observação, não só que não devemos confiar em nós mesmos, ninguém que conheça ao Senhor pode se excluir da obra do Senhor. Ninguém pode dizer, eu sou isento, como eu disse, como universitário. Sou isento porque meus dons não ficam naquelas áreas. Olha, o Senhor montou um corpo que precisa de todos os dons. Este corpo deve funcionar com todos os membros ativos. Então, só deixe-me encorajar os irmãos a pensar nisto. Se, por exemplo, você não sabe qual é seu dom, o Senhor já prometeu que Ele dotou todos nós com um dom espiritual. Não sabendo o que você deve fazer. Pode fazer o que eu fiz, foi meio esquisito, mas fui para meu pastor e disse, o que eu posso fazer aqui? Quero tentar fazer tudo, né? Quero envolver-me com os homens, quero trabalhar ensinando crianças, e quero passar porta em porta, falando o Evangelho. Pode imaginar, numa cidade de universidade, o que você vai encontrar. Tenho muitas histórias. Eu me envolvi com o ministério mais físico da igreja, tudo que eu poderia fazer. E assim fiquei sabendo, porque certas coisas não deram certo. Outras coisas, eu percebi que gostei de fazer aquela coisa, que havia fruto como resultado, e assim você vai saber, e os irmãos da sua igreja são super importantes para direcionar você, observando, com aquela palavra franca, mas também com palavras que encorajam, para achar seu caminho, para saber onde você pode ser útil no corpo de Cristo. 3 regras. Não existe coincidência na vida do cristão. A soberania de Deus é evidente na vida do cristão. E a capacitação do Espírito Santo na vida do cristão. Obrigado por sua paciência. Obrigado pela oportunidade de gastar esse tempo com vocês. Vamos orar. Eu vou descer. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por querer explicar a tua natureza para nós. Ajuda-nos, Pai, a observar ao longo dos anos da nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e ajuda-nos a responder bem. Ajuda-nos a responder com fé em toda oportunidade. Pai, eu peço que o Senhor continue a abençoar esta igreja, seu pastor, seus presbíteros, seus servos aqui. Que o Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor seja repetido muitas vezes aqui neste bairro, por causa do testemunho desses irmãos. Obrigado, Pai, por tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.